Olá, meu nome é Mônica Ikoff e esse é um espaço para a gente conversar sobre habilidades, insights para a liderança. Nas 2 últimas semanas, meus artigos trataram sobre crises e a raiva. Utilizei um pouco o filme As Aventuras de Pi. Se ainda não assistiu, vale a pena. É um belíssimo filme que ganhou Oscar em relação a efeitos especiais. E ele trabalha a relação de um jovem com a sua ira, sua raiva. Ele passa por um estresse tremendo, ele sofre um naufrágio e perde toda a sua família. E ele se vê num bote, no meio do oceano, ele e um tigre selvagem. E a conversa que eu tive é como que às vezes nós, quando chegamos à fase adulta, nos vemos um pouco parecido com esse rapaz, um jovem, que passou por um naufrágio, né? Uma situação de estresse, às vezes abandono, às vezes maus tratos, às vezes um ambiente na escola ou em casa hostil e que vemos a necessidade de utilizar a raiva para estabelecer limites, para estabelecer um processo ou uma estratégia de sobrevivência nesse ambiente tão hostil. O problema é que quando chegamos na fase adulta, usualmente, essa coisa mais hostil, menos civilizada, muitas vezes relacionada à infância, desaparece. O ambiente do adulto é um ambiente por natureza mais civilizado. Mas quando a gente está numa situação como uma crise, né, ou algum tipo de gatilho ligado, despertado em nós, nós vemos. E a gente percebe quando esses estados acontecendo, subindo, parece que dos pés, alcançando com fúria os olhos e sai, expande por nós, por palavras, gestos, olhares, a fúria, né, a raiva em nós. E de novo a gente quer estabelecer limites de proteção, como se um grande basta precisasse ser dado. Só que com o tempo, passado esse momento de estresse, a gente observa que houve um exagero. E não é incomum a gente ter a sensação de terra arrasada. Depois dessas explosões de fúria, a gente olhar e ver que, puxa, perdi um cliente, perdi um bom colaborador, perdi ou estraçalhei as minhas relações pessoais. O que fazer com essas feras? Segundo alguns mitos, as feras podem ser associadas a animais. No caso do filme, um tigre, mas pode ser um urso, uma raposa, ou pense um animal que vier à sua mente. Como fazer com esses seres? Porque a gente criou um hábito, né? O hábito de confiar neles, que eles vão resolver a situação. Isso aconteceu na infância. Mas se a gente quer relações civilizadas, se a gente quer relações duradouras, não é possível a gente ter dentro de nós e cultivar em nós esses animais selvagens. Pensa, quem quer conviver com um tigre, um urso que ergue e tenta alcançar a gente com as patas? É mesmo intratável. Mas aí como que a gente faz? Como a gente lida com essas terríveis feras? A primeira coisa é observá-las. Quais gatilhos? O que é dito? Ou o que acontece que a gente percebe que a fúria começa a ir galgando dentro do nosso ser? O que pode ser feito de forma diferente para que o gatilho não seja acionado? O segundo passo é a gente olhar, e é legal mesmo imaginar que animal seria, né? E a gente vê esse animal com os olhos da candura, né? Porque usualmente esses animais precisam da nossa compaixão. Eles estão cansados, exaustos. Foram anos de luta, de debate, num ambiente que lhes pareceu sempre muito hostil. Olhe para ele. No filme é belíssimo quando o rapaz olha e vê o quão sofrido, o quão pesarosa, o quão lamentável era a situação daquele grande tigre. Através desse sentimento a gente consegue perdoá-lo. Sim, ele andou causando grandes problemas. Quando a gente olha, a gente vê que às vezes a gente está muito só. E a gente está só porque um urso é um animal solitário, o tigre é um animal solitário. Não dá para conviver com eles.
Então eles estão só porque a gente colocou um grande fardo sobre eles. Mas agora somos adultos. E agora a gente pode fazer novas escolhas, estabelecer novos hábitos. Então é importante negociar com essas feras. E isso vai demandar da gente muita firmeza e muita compaixão. Na verdade, até gratidão. É importante ter gratidão por tudo que fizeram, né? Mas é inegociável que eles têm que partir. É inegociável que eles têm que ser pacificados. E eu posso garantir, não será um processo fácil, né? Não foi para mim. Eu imagino que vai ser para muitas outras pessoas que experimentaram já esse processo de raiva dentro de si. Então vai ser um processo que usualmente é lento, usualmente é doloroso, mas por que é lento? Porque a fera não confia em nós. Nós somos aquela pequena criança que eles protegeram. Então, e eles foram traídos por adultos. Que adulto é esse que agora diz que vai resolver as coisas? Então é importante que a gente não procrastine para resolver. Que a gente tenha uma estratégia quando as coisas começarem a acontecer. E que a gente estabeleça uma ação e uma cadência e uma conversa com essa fera. Ele tem que conseguir confiar em nós. E vocês vão sentir, como eu sinto ainda, já foi mais intenso, hoje é um pouco mais suave, como as feras crescem e querem avançar sobre nós. E é lindo os trechos no filme em que isso é mostrado. O tigre quer avançar sobre o jovem rapaz. Então é importante que a gente permaneça firme. A pacificação irá acontecer. E depois que a gente seja grato. Passado esse período, construído essa confiança, construído esse vínculo de confiança, vocês vão ver às vezes as situações acontecendo e ter a sensação de ter a fera postada, sentada ao seu lado. Não que seja necessário ela rapidamente partir, não. A fera é mesmo um bolsão de proteção. Ela está ali e ela pode ser utilizada. A raiva tem espaço quando ela é utilizada como sabedoria, como ela é usada como ira. Essa ira divina. Como a gente tem ainda muitas confusões, o melhor é logo pacificá-la, utilizar outras estratégias. E é possível que, como no filme, ela parta depois para dentro da floresta. E a floresta não é para fora, é para dentro de nós. Essa parte, né, esse todo que tem várias feras, como da raiva, como da ignorância, como de uma criança, então, vários eus num eu, que como adulto a gente tem a condição de ir pacificando, ir exercitando um alinhamento, uma construção de um todo autêntico e harmônico. À medida que as feras são pacificadas, abre-se espaço para relações mais amorosas, mais leves e com mais alegria. Esse é o ganho de um processo lento, doloroso, mas que tem grandes possibilidades de renovação, de reconstrução. Para um líder, isso é fundamental. Para o líder é essencial que ele se torne uma pessoa confiável. Fera nenhuma é confiável, porque elas são instintivas, elas são intratáveis, elas são inconstantes e são extremamente territorialistas. Elas definem um território muito vasto, muito largo, muito amplo, onde ninguém é bem-vindo. E isso é extremamente nocivo às nossas equipes. Então, leia o artigo, questione, deixe aqui seus comentários. Como seria a sua fera? Deixa aqui o que você pensa, se foram esses passos parecidos que você utilizou para lidar com a sua fera. Ou deixa aqui quais os comentários, o que gerou de insights para você começar a lidar com a sua fera. Será um prazer trocar mais ideias. Até!